Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e é uma bênção nós estarmos juntos aqui nessa programação, não é? Imagine só que grande maravilha é essa, não é? Você aí na sua casa, no seu trabalho, andando na rua ou ouvindo essa gravação, se você está ouvindo pela internet agora ou num CD, e a palavra de Deus sendo ministrada para a sua vida, entrando no seu coração e operando de forma sobrenatural, queridos. Olha, vou dizer uma coisa a vocês. Você que está buscando a Deus, ou você que tem alguma curiosidade por isso, e de repente é por esse motivo que você tem ouvido, não é, essa programação aqui da rádio. Se você realmente abrir o seu coração, a palavra de Deus, ela tem poder para perdoar você, sabe? Para transformar o seu ser. Se você realmente se colocar diante do Senhor com arrependimento, se quebrantando diante do Pai. Imagine assim só, essa realidade, não é? O nosso Deus é o nosso Pai, Paizinho querido. Então Ele está assim, te acompanhando, só esperando um gesto seu, sabe, querido ouvinte? Uma decisão sua. Uma decisão de quê, pastor? Em primeiro lugar, de você se quebrantar, de você se arrepender. E aí, não importa se você está só curioso, ainda não entregou o governo de sua vida a Jesus Cristo, ou se você já tomou essa decisão, de repente você já entregou a direção da sua vida para Jesus, mas você de repente escorregou, aí você não resistiu a uma tentação, e você então, quando a gente escorrega, o que é que acontece? Dá uma quedazinha, não é? Mas o que você deve fazer imediatamente e rápido, não é? Buscar já buscar em nome de Jesus uma reconciliação com o Pai. E como eu faço isso, pastor? Confessando o seu pecado, confessando a Deus em nome de Jesus, dizendo: Pai, olha, eu fiz isso assim, 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 e eu sei, Pai, que isso não te agrada, eu sei que isso não vem de ti, por isso eu apresento, Pai, a minha vida, para que o Senhor possa me perdoar, para que o Senhor possa me limpar desse mal. Em nome de Jesus, eu me arrependo, eu quero deixar esse pecado. Não sei o que possa ser, ouvinte. Pode ser uma mentira, pode ser uma traição, um adultério, pode ser alguma coisa de pornografia que você viu, que você buscou, pode ser um desvio de dinheiro, alguma coisa que você tem tirado, ou do seu trabalho, da sua família, ou dos impostos, né? De repente você de maneira proposital não tem buscado pagar os impostos. Então,
algo que pesa no seu coração. E a gente sente isso, né? A gente sabe quando esse peso no coração, ele nos impede, ele transforma o relacionamento com Deus num peso, não é? Então, para você mandar embora esse peso, para que haja uma reconciliação com o Pai, é como o filho pequeno, né? Quando faz uma besteira e sabe que fez, né? Lembra quando você era criança? Eu me lembro bem da minha infância, tenho uma boa memória infantil, e eu me lembro quando eu fazia uma coisa errada, que eu sabia que estava errado, a gente ficava, né, diante do nosso pai, da nossa mãe, a gente ficava assim, envergonhado, né, sem querer falar sobre aquilo, sem querer às vezes confessar. E enquanto a gente não confessava e não resolvia a situação, né, ficava aquele peso, né, aquela angústia no coração. Mas o que acontecia? Quando a gente botava para fora, confessava, e aí poderia até vir aquela repreensão na hora, né? Mas imediatamente vinha aquele amor, aquele perdão, aquele abraço, e tudo ficava bem, né? Depois, e o coração da gente era aliviado. Então é isso que o nosso Paizinho amado quer fazer na sua vida, ouvinte. Ele quer tirar esse peso que você de repente carrega, e ele quer, de fato e de verdade, transformar a sua vida, tirar esse peso. Ele quer te ensinar a viver conforme ele ensina. Então aproveite mesmo essa oportunidade. É uma oportunidade que todo mundo sonha. Qual é, pastor, essa oportunidade? A oportunidade de uma segunda chance na vida. Não é o que todo mundo anda procurando, não é? Quanta gente diz assim, se eu pudesse, pastor, começar de novo, fazer tudo novo, eu faria muita coisa diferente do que eu fiz. Então tá aí a oportunidade para você. Essa oportunidade é dada por Jesus. É exatamente isso que Ele quer fazer na nossa vida, na minha vida, na sua vida. É te dar uma oportunidade de nascer de novo. Uma oportunidade dele te recriar, mas não nascer de novo como um bebezinho, não. Não reencarnar. Não é isso que a Bíblia nos ensina, que depois da morte da pessoa já vem logo o julgamento. Também ensina que aquela pessoa que desce à sepultura não retorna aqui para a terra. Então, não é esse começar de novo que eu estou falando, mas nem é também um começar de novo de fora para dentro, mudando o seu corpo, não. É um começar de novo de dentro para fora, sabe? É um começar de novo que primeiro recria o seu espírito, que é o seu ponto de contato com Deus. Deus, afinal, a Bíblia nos afirma que Deus é espírito. E as coisas de Deus se entendem espiritualmente, se discernem espiritualmente. Então, assim, primeiro ele recria o seu espírito, querido, se você abrir o coração. Depois ele vai renovando a sua alma, a sua mente. Ele vai transformando, ele vai moldando. Que afinal de contas a nossa mente carrega as lembranças, as tentações, tudo de errado que a gente fez no passado, tudo aquilo que nos chama para errar de novo, não é? Está lá na nossa mente, na nossa lembrança. E essa memória ela não é apagada, evidentemente, mas ela é tratada, ela é transformada para a gente não querer mais aquelas coisas, não é, que a gente fazia. E aí no final disso tudo, a transformação do nosso espírito e da nossa alma acaba refletindo no nosso corpo, né? Evidentemente que o corpo ele também sofre dos males da alma e do espírito. Então, se o Senhor, se Jesus entra na nossa vida, se o Espírito Santo transforma nosso espírito e nossa alma, nossa mente, evidentemente que o corpo também vai receber esses benefícios, né? Então é para isso que o Senhor está te convidando hoje, né?
Antes até da gente continuar a nossa leitura, né? Vocês sabem que a gente está aqui nessa jornada de leitura bíblica sequencial. Muito importante assim você nos acompanhar para ter a oportunidade de ler a Bíblia todinha, né? De capa a capa, do começo ao fim, para que você conheça todas as revelações de Jesus e nada fique de fora, né? Mas antes, nesse dia de hoje, eu queria te convidar para fazer essa oração comigo. Se você está disposto a abrir o seu coração, a ter um recomeço, eu queria te convidar antes dessa leitura. Se você puder, fechar os seus olhos onde você está. Vamos juntos orar nesse sentido? Feche os seus olhinhos aí. Pai amado, Pai querido, é em nome de Jesus que eu entro na Tua presença, junto aqui com os meus queridos ouvintes que nos acompanham agora. Paizinho, nós precisamos do Teu perdão, precisamos dessa segunda chance, Pai. É tudo que as pessoas querem, Senhor. É recomeçar, é ter um novo começo, é ter uma oportunidade de tomar melhores decisões, de ser ensinado pelo Senhor, Pai. De repente, essa pessoa, ela não teve a orientação correta durante a sua vida, ela não teve um acompanhamento, de repente ela cresceu sem essa orientação da família ou de Deus, mas agora, Paizinho amado, o Senhor está aqui, o Senhor está junto de nós. O Senhor nos disse aí, quando nós estivéssemos reunidos em Teu nome, o Senhor estaria naquele lugar. Então nós estamos reunidos agora, Pai. Eu daqui, os ouvintes nos acompanhando. Então eu peço, em nome de Jesus, que a Tua presença possa ser derramada agora nesses ouvintes que nos acompanham. Que a Tua presença, que o Teu perdão, Pai. Tem pessoas agora, Senhor, que estão nesse momento confessando, dizendo para o Senhor, abrindo o coração, rasgando a alma e dizendo: Pai, isso mesmo, eu pequei, eu fiz isso, aquilo outro, mas eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais seguir te entristecendo. Eu quero, Pai, pessoas estão dizendo aí, Senhor, eu quero paz contigo, Jesus, eu quero me reconciliar com o Senhor, Pai. Então vem, Paizinho, atender ao clamor dessas pessoas. Vem, Senhor, vem, Jesus, vem falar a esses corações, vem, Espírito Santo, agora abraçar esse coração quebrantado, esse coração arrependido, para que esse ouvinte, Senhor, tenha a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de ter uma vida nova, de nascer de novo, como o Senhor prometeu na Tua palavra. Recria, Pai, esse espírito quebrantado. Recria, Pai, agora. Eu te peço em nome de Jesus. Se essa pessoa já estava sendo governada pelo Senhor, mas caiu, Pai, levanta, Senhor, pela Tua misericórdia. Como é bom saber que a Tua misericórdia se renova, Senhor, a cada manhã. Então recria, Senhor, levanta essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Eu já te agradeço, Senhor, porque sei que Tu és bom, sei que Tu és todo-poderoso, sei que Tu sabes todas as coisas e o Teu desejo é realmente zerar a vida desse ouvinte e começar de novo, desde que, Pai, o coração desse ouvinte que nos acompanha esteja realmente arrependido, realmente quebrantado diante do Senhor, realmente submisso a tudo que o Senhor deseja fazer nessa vida. Então faz isso agora, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Nos ajuda aqui nessa leitura bíblica, Espírito Santo, dá direção em tudo que nós vamos ler, em que nós vamos explicar, juntos aqui com o ouvinte. Renova, Senhor. Renova a Tua comunhão com essa pessoa que se quebrantou. Em nome de Jesus.
E se você crê, ouvinte, diga aí um amém bem bonito para o seu Pai querido do céu. Diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus, não é? É bom, né, ouvinte? Como é que você está se sentindo agora? Está se sentindo leve? Está se sentindo perdoado? Está se sentindo com, como diz no popular, né? Com a alma lavada e enxaguada, não é? Pois saiba que se você fez essa oração, crendo, se você fez essa oração, se derramando para o seu Paizinho amado, saiba que Ele te perdoou, saiba que Ele te lavou no sangue que Jesus derramou naquela cruz. Sangue inocente do nosso Deus amado, que veio e se fez carne. Ele deu esse sangue inocente em troca da nossa vida, para lavar a nossa vida, para lavar a vida daqueles que estão com o coração quebrantado e arrependidos. Então tenha certeza em nome de Jesus que você nasceu de novo agora. Se você nunca tinha tomado essa decisão, então siga em frente, entregando mesmo, praticando o governo de Jesus na sua vida. Por isso procure uma igreja evangélica, perto aí da sua casa, ore a Deus para Ele te dirigir e vá lá, ouça as pregações, se entregue, participe, congregue e deixa Jesus te dirigir, deixa Jesus te mostrar qual é a vontade dEle, qual é a palavra dEle, qual é a direção dEle para a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, coisa boa. Então agora vamos à nossa leitura, né? Vamos continuar aqui navegando na palavra de Deus. Olha que bonito, a gente já está no Evangelho de Lucas. Veja como passa rápido, né? Já é o terceiro livro do Novo Testamento. Então, já estamos em Lucas, capítulo 17. Abra aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 17, ok? Versículo 11. Nós vamos agora para o versículo 11. Já passamos aí por Mateus e Marcos, né? Já cumprimos todos esses dois livros. E também no comecinho dessa série de leitura bíblica, nós visitamos ali o comecinho do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né, do Velho Testamento. Vimos ali o capítulo 1, que ensina para a gente como foi criado o universo, o planeta Terra, os animais, né, os mares, os céus. Depois vimos o capítulo 2, que nos ensina a criação do ser humano. E no capítulo 3, a gente aprendeu como o ser humano tomou uma decisão terrível, que foi desprezar a orientação de Deus, né, e decidir viver longe da influência e da direção de Deus. E aí, a partir daí, uma tragédia, né, se abateu aqui na nossa terra, na vida do ser humano. Mas Deus é tão bom que passou o Velho Testamento todinho preparando o seu plano de resgate do ser humano, e a partir da chegada de Jesus na Terra com o Novo Testamento, aí sim Deus executa esse plano de salvação do ser humano. Então, por isso que a gente pulou logo para o Novo Testamento, final, para a gente conhecer logo esse plano de salvação. E aí nós vamos seguindo aqui no Novo Testamento. Quando a gente terminar, a gente volta para o Velho Testamento, para a gente também conhecer como foram esses preparativos de Deus para esse plano de salvação, né, que nós estamos estudando aqui no Novo Testamento, ok? Então abra aí a sua Bíblia para nos acompanhar no Evangelho de Lucas, né, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, ok? Lucas, capítulo 17, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Olha, tem um título aqui na minha Bíblia chamado A Cura de 10 Leprosos. Vamos ver o que aconteceu aqui. Diz assim, Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Olha, Samaria era a capital
Antigamente, queridos, o reino de Israel, antes de ser dominado pelo Império Romano, como estava aqui na época de Jesus, mas o reino de Israel, na época do rei Davi, era um reino unido, juntinho. Na época de Salomão também, mas depois foi dividido esse reino. O reino de Israel foi dividido, ficou um pedaço ao norte e um pedaço ao sul. Então, o pedaço ao norte ficou chamado de Israel, e a capital ficou sendo Samaria, a cidade de Samaria. O reino do sul, chamado de Judá, ficou com a capital em Jerusalém. Então, veja que isso já entristeceu a Deus, né? Deus fez um povo, que foi o povo de Israel, um povo eleito, separado por Deus para receber todas as instruções e tudo mais. E o povo acabou brigando entre si, né? Por questão de sucessão de reis. E aí dividiu a nação. E a partir daí havia uma guerra, um ódio, né? Uma raiva entre esses dois países irmãos, né? Que coisa feia, né? Então, veja o que Jesus está fazendo aqui, passando por Samaria, não é? Era uma coisa difícil naquela época, porque o judeu, que era o habitante do reino do sul, porque chamado judeu, que era o reino de Judá, ele não falava com os samaritanos, os habitantes do reino do norte, que moravam lá na capital do reino do norte, em Samaria. Havia uma briga tão grande que um não falava com o outro. Então, Jesus passar pelo meio de Samaria, não é? A Bíblia falando isso aí no versículo 11, parece uma informação irrelevante, né? Mas tem toda uma relevância aqui, todo um sentido de que Jesus estava realmente indo para todos os povos, né? A começar pelo povo de Israel, começando em Jerusalém, indo também até Samaria e depois dizendo aos discípulos, olha, vocês também vão por todas as nações da terra, não é? Pregando esse evangelho, essa boa notícia. Então vamos ao ao versículo 12. Então Jesus passava, não é? Por Jerusalém, por Samaria e da Galiléia também. Vamos lá, verso 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Então olha essa situação, né? Imagina aí. Primeiro que naquela época, os leprosos, era proibido eles terem contato com as pessoas, porque a lepra era altamente contagiosa e inclusive tinha um local, tinha uma cidade, um bairro, onde ali ficavam os leprosos. Eles não podiam sair e a comida, os mantimentos eram colocados assim na porta desse local para eles pegarem. Não podia ter contato com as pessoas. Até pela lei de Deus, a lei sacerdotal, a lepra era considerada no Velho Testamento uma sujeira espiritual. Você vê que quando alguém tocava num leproso, segundo o Velho Testamento, era considerado imundo. Então, veja que era uma doença difícil, uma doença incurável naquela época, não é? E por isso que esses leprosos aqui, eles ficaram de longe em relação a Jesus, né? E pedindo a Jesus, veja que eles criam, né? Eles acreditavam que Jesus tinha condição de curá-los, né? Porque eles gritaram, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Então, qual terá sido a resposta aqui de Jesus, né? O que você acha que Jesus respondeu? Vamos ver aqui no verso 14. Diz assim, ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha só que resposta de Jesus, né? Veja que eles não pediram nem para ser curados, né? Eles só pediram assim, Jesus, Mestre, compadece-te de nós, quer dizer, tenha compaixão de nós. Aí é claro que Jesus já entendeu que eles queriam ser curados, né? Imagina, 10 leprosos estavam doentes com lepra, andavam todos cobertos porque a pele apodrece, né? Os membros caem. Então Jesus já entendeu que eles queriam ser curados.
E veja que nem precisou Jesus dizer, olha, seja curado, alguma coisa assim. Jesus já disse a eles, olha, ide, quer dizer, vão e se mostrem aos sacerdotes. Então, veja que curioso. Se eles fossem falar com os sacerdotes, quem eram os sacerdotes, pastor? Eram os líderes religiosos da época. Os sacerdotes é quem faziam. A palavra sacerdote, ela significa um intermediário, alguém que oferece sacrifícios da pessoa para Deus e recebe a orientação e as bênçãos de Deus e traz para as pessoas. Então, na época, o sacerdote fazia esse meio de campo, não é? Entre o povo e Deus. E imagine, se um leproso fosse se mostrar um sacerdote, um leproso doente, ele era capaz de ser apedrejado, né? Porque o sacerdote ia dizer, o que você está fazendo aqui na cidade, no meio do povo? Né? Era para você estar lá, na sua cidade, no seu local lá de confinamento. Então veja que Jesus, se Jesus disse isso, né? Vão lá e se mostrem aos sacerdotes. É porque ali Jesus já ministrou cura, né, nessas pessoas, cura da lepra. E aí eles tiveram que tomar uma decisão de fé, né, esses leprosos. Porque se eles... Já pensou se eles dissessem assim, não, a gente não vai não falar com o sacerdote. Imagina, a gente doente assim de lepra, o sacerdote vai mandar apedrejar a gente. Mas eles tomaram uma atitude de fé. Olha o que eles fizeram aqui. Seguindo aqui o versículo 14, diz assim: aconteceu que, indo eles, foram purificados. Olha lá. Glória a Deus, hein? Que alegria isso aqui. Veja que eles tomaram uma atitude de fé, não é? Primeiro eles foram, não é? A Bíblia diz aqui: aconteceu que, indo eles, foram purificados. Imagine a alegria desses leprosos, né? Eles foram lá falar com o sacerdote e provavelmente no caminho foram purificados, foram curados. Imagine uma pele apodrecida, a carne da pessoa apodrecida ser curada no caminho. Que coisa, que milagre, né? Que maravilha. E aí veja também a reação de gratidão, né, diante de Jesus. Porque imagine a pessoa ser curada de uma doença incurável na época, que era considerada pessoa imunda, não podia ter contato com ninguém, se afastava dos familiares e tudo, não é? Então, qual terá sido a gratidão desses 10 leprosos? Eram 10, não é? Vamos ver aqui no verso 15, né? Diz assim o verso 15: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Imagina assim, né? Ele voltando, glória a Deus, glória a Deus. No verso 16 diz: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha como é importante esse leproso que voltou. Primeiro, uma curiosidade, não eram 10 que foram curados, mas só um voltou para agradecer. Não é? Isso é, infelizmente, uma realidade que a gente vê em muitos casos, não é? Onde o poder de Deus opera, cura, salva, liberta, e a pessoa vai embora, não é? E não se lembra de agradecer a Deus, não é? De realmente se entregar a Jesus. E aí ele voltou, mas ele voltou com força, dando glória em alta voz, feliz, alegre, não é? E diz que ele prostrou-se, quer dizer, se ajoelhou, né? Se inclinou, com o rosto em terra, quer dizer, se deitou mesmo no chão, aos pés de Jesus, agradecendo, né? Um homem realmente grato e numa posição de adoração a Jesus, né? Mais uma prova aí que o nosso Jesus é Deus, né? A gente vai ver aqui que ele aceitou essa adoração e não recriminou esse homem. Veja que Jesus já tinha ensinado aqui que só se deve adorar a Deus, né? Então ele aceitou essa adoração. E aqui, e mais uma coisa, esse leproso era samaritano, era um habitante dessa cidade de Samaria,
que era brigada com os judeus. Então Jesus é judeu e esse homem era samaritano. Então, mais uma informação interessante, né? Esse homem voltou mesmo sendo samaritano, curioso. E no verso 17, Jesus fala assim, no 17: Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Cadê os outros, né? Para dar glória a Deus, para agradecer. Aí no 18 diz assim: Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Olha só, Jesus falando. Quer dizer que os outros que eram de repente da terra da Judéia, eram judeus, como Jesus, não voltaram para agradecer, mas esse estrangeiro, né, essa pessoa de Samaria, é que voltou. Que coisa, né? Então no verso 19 Jesus diz: E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, né? Então já pensou você ouvir isso do nosso querido Jesus? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Tomara que você hoje, no início aí do nosso programa, se você acompanhou a nossa oração e creu e fez e abriu seu coração, você pode dizer isso hoje. Você pode ouvir isso hoje de Jesus. Olha, a tua fé te salvou. Glória a Deus, em nome de Jesus, que alegria. Então vamos lá, bênção, né, esse trecho. Vamos continuar na nossa leitura, mas não é agora não, tá? Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Por enquanto você fica aí com esses louvores aí maravilhosos. Vai adorando a Deus, porque Ele faz isso mesmo. O nosso Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Como transformou a sua vida agora, nesse início do bloco, se você acompanhou aí junto com a gente a oração. Em nome de Jesus, vai adorando, vai navegando aí nas ondas do Espírito Santo, nesses louvores. E daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, tá bom? Então fica na paz de Jesus por enquanto, até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, amados irmãos, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa, do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. Estamos juntos nessa nossa jornada, não é, de leitura da Bíblia, durante aí esse período que começamos aí desde o livro de Gênesis, vendo o comecinho, e agora já pulamos, não é, depois do comecinho de Gênesis para o Novo Testamento, para que a gente pudesse conhecer logo esse período da vinda de Jesus, que é o período em que vivemos hoje. E aí já estamos agora no Evangelho de Lucas, já passamos Mateus, Marcos, estamos em Lucas. Então já
você chegou agora, já estamos aí em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Então você já pode nos acompanhar aí, abrindo a sua Bíblia em Lucas. Pode abrir aí. Já sabe a dica, né? Vai na página de índice da sua Bíblia, vê lá Novo Testamento, identifica lá em que página começa o Evangelho de Lucas, e aí você identificando já vai lá para o capítulo 17, ok? E vamos aqui para o verso 20. Vamos aqui. Lucas, capítulo 17, versículo 20. Tem um título aqui na minha Bíblia chamado assim, A Vinda do Reino de Deus. Então vamos ver o que diz aqui a Bíblia. Lucas 17, capítulo 20, diz assim: Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha aí. Boa essa resposta, né? Vejam que aqui Jesus estava explicando para os fariseus, que você já sabe, mas não custa repetir, quem eram os fariseus? Aquele grupo religioso formado por judeus, que eles eram muito rígidos, eles exigiam que as pessoas seguissem as Escrituras, a palavra de Deus, com muita fidelidade e rigidez, mas eles mesmos não seguiam da mesma maneira que eles exigiam das pessoas. Então, por isso que Jesus chamava eles de hipócritas, né? Hipócrita, aquela pessoa que ensina uma coisa, exige uma coisa das pessoas e faz outra, ela mesma não cumpre. Então, os fariseus, eles disseram, olha, ô Jesus, diga aí, quando vai vir o reino de Deus? Porque para esses fariseus, eles não reconheceram Jesus como o Messias, o Salvador que eles estavam esperando, porque eles esperam até hoje, os judeus, que o Salvador seja alguém assim, poderoso na terra. Por exemplo, um grande general que libertasse eles. Na época, eles eram dominados pelo Império Romano, então libertasse eles do poder do Império Romano, que vencesse guerras, né? Mais ou menos como foi o rei Davi, não é? Que venceu muitas guerras, que libertou Israel de muitos problemas, não é? Era um general poderoso, não é? Então era assim que eles esperavam que o Messias viesse. E Jesus está respondendo aqui, esse reino de Deus que os fariseus pensavam, era um reino da terra, um reino assim de um general, de um rei muito poderoso na terra, não é? Mas Jesus, ele responde aqui ele dá um ensinamento para nós que é algo assim espetacular. Não sei se você já tinha parado para pensar isso. Mas ele diz assim, Jesus, não vem o reino de Deus com visível aparência. Quer dizer, Jesus está dizendo que o reino de Deus na terra não é visível em aparência, ou seja, não é um exército, não é um general, não tem assim, não tem um quartel-general dizendo, olha, onde é o reino de Deus? É ali, onde tem aquele rei, onde tem aqueles soldados, aquele poder, poder que eu falo, poder militar, poder de domínio, né? Que é o que os fariseus queriam. E no verso 21, Jesus ainda explica mais, ele diz, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Quer dizer, realmente Jesus aqui está dizendo para nós que não vão dizer assim, olha, está lá naquele templo, porque os judeus nessa época, eles tinham um sentimento que até foi ensinado por Deus de adorar a Deus apenas no templo. Então eles tinham toda uma ligação com o templo, não é? Com aquele edifício, aquele prédio. E Jesus ele veio romper, ele veio enviado pelo Pai, não é? Ele que é o Filho, é a palavra de Deus, é Deus também. Ele veio justamente para estabelecer esse novo contato de Deus com os homens,
de modo que o ser humano não precisaria mais ir até um templo, não precisaria mais ir até aquele templo, porque na época de Jesus só tinha um templo, que era em Jerusalém. Se você quisesse adorar a Deus, você tinha que ir naquele templo, viajar da sua cidade, ir até o templo. Imagine só que dificuldade, não é? Como era o acesso a Deus, como era difícil, como era complicado. E a gente vai aprender nos livros da Bíblia que vem a seguir que Jesus ele veio justamente ser esse acesso nosso ao Pai. A gente hoje em dia, quando a gente diz Pai, em nome de Jesus eu chego na tua presença, pronto, já chegou. Não precisa você ir viajar até Jerusalém, até porque o templo que tinha naquela época não existe mais hoje, foi destruído pelo exército romano lá no ano 70 depois de Cristo. Então hoje você só tem lá um dos muros desse templo, é um pequeno resquício do que era, não é? Então Jesus ele está dizendo, olha, o reino de Deus ele não é visível, ele não tá... Eu vim trazer o reino de Deus para vocês, mas ele não está num templo, ele não está ali naquele endereço aqui na terra. E aí ele explica, Jesus dizendo, ainda no verso 21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha aí, Jesus já estava aqui falando que ia se cumprir aquela profecia que o profeta Joel tinha falado para o povo no Velho Testamento, dizendo, olha, Deus mandou ele falar assim, vai chegar o dia em que eu, Deus, vou derramar o meu Espírito Santo em toda a carne, quer dizer, nas pessoas. Eu vou habitar dentro das pessoas. E Jesus ele veio justamente para executar essa profecia. Tanto que a gente está se aproximando aqui em Lucas do momento em que Jesus vai ser preso e crucificado, morto e vai ressuscitar. E depois que Jesus ressuscita e sobe aos céus, aí essa profecia se cumpre. O Espírito Santo vem habitar dentro da pessoa. E aí o reino de Deus fica dentro de nós. Ou seja, o que é o reino de Deus dentro de nós? É o governo de Deus dentro de nós. Não é isso que é reino, né? O que um rei faz? Diga aí, ouvinte. Você que gosta aí de filmes da Idade Média, tem os reis, né? Aqueles reis coroados e tal. O que faz um rei? Tem o rei, e quem não é rei é o que? É súdito, né? Servo do rei. Então o rei faz o que? O rei reina, né? O que é reinar? Não é governar sobre a vida dos súditos, né? Dos servos. Então, quando Jesus nos ensina aqui, olha, porque o reino de Deus está dentro de vós, é exatamente o que a gente fez hoje, quando fez aquela primeira oração no primeiro bloco do programa, para você quebrantar o seu coração, para você permitir que o reino de Deus possa ir para dentro de você. Porque se você não permitir, ouvinte, ele não vai forçar você, nem vai chutar a porta do seu coração para entrar, não. Se você não quer, ele não vai. É o livre-arbítrio, né, que Deus deixou para nós. Mas se você permitir, esse reino de Deus, esse governo de Deus, essa presença de Deus nas nossas vidas, vai sim para dentro de você. E aí, meu querido, a sua vida se transforma, muda completamente. Aí é uma grande maravilha. Então, tomara que você abra a porta do seu coração, que você tenha nos acompanhado nessa oração que fizemos no bloco anterior, ou que você já tenha feito isso algum dia, porque aí o reino de Deus, ele está dentro de você, como está dizendo Jesus aqui. E no verso 22, Jesus diz assim, a seguir dirigiu-se aos discípulos. Então a Bíblia diz que Jesus agora vai falar para os discípulos, dizendo assim, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Verso 23. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem os sigais. Porque, assim como o relâmpago
fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Então, olha só, aqui Jesus está dizendo que vai chegar um dia em que os discípulos, vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus já está aqui alertando a eles: olha, eu não vou ficar aqui na terra com vocês assim, em carne. Daqui a pouquinho vão me prender, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e vou subir aos céus. Então Jesus já está alertando aqui. E Jesus está alertando porque ele prometeu que vai voltar uma segunda vez. Ele prometeu que nessa segunda vez, nessa volta dele que nós estamos aguardando, essa volta quando ele vem para arrebatar a sua igreja, para levar, essa é a esperança que nós temos, porque é o que a Bíblia nos promete, Jesus vindo para levar para o céu a sua igreja que estiver viva em carne quando ele voltar, e quem já tiver morrido será ressuscitado ganhando um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo igual ao que Jesus já tem hoje, quando ele ressuscitou. Então Jesus está dizendo: olha, quando eu voltar a segunda vez, isso vai ser um evento que todo mundo vai ver como um relâmpago no céu. Ele faz essa comparação, Quando você olha para o relâmpago, ele brilha de uma a outra extremidade do céu. E várias pessoas aqui na cidade, olhando para o céu, enxergam aquele relâmpago porque ele cruza os céus, brilhando. Então Jesus está dizendo: olha, depois que eu morrer, ressuscitar e subir aos céus, muitas pessoas virão dizendo que sou eu, E muitos dirão: olha ali, voltou Jesus, olha ali, Jesus está ali. Então Jesus está dizendo: não vá e nem siga essas pessoas, porque quando eu voltar, Jesus está dizendo aqui, todo mundo vai ver, não vai ter dúvida, porque Jesus vai voltar vindo do céu e todos verão essa volta. Não vai ser como ele veio a primeira vez, que ele veio ali oculto, discreto, escondidinho, ali como nascendo ali na cidade de Belém, da Judéia, ali naquela manjedoura, naquele local assim improvisado, como se fosse um celeiro, tava lá Maria e José. Então ali ninguém sabia, só ali os 3 reis magos que vieram adorá-lo e algumas pessoas. Então, não, a segunda volta de Jesus, ele vai voltar como ele é de verdade, com poder e glória, e todo mundo vai ver. Então, ele está nos alertando aqui, não sigam as pessoas que vão dizer que sou eu. E aí você pode estar perguntando: mas pastor, e tem gente que diz que é Jesus hoje em dia? Pior é que tem, viu, ouvinte? Tem um bem famoso aí que de vez em quando aparece em programas de televisão, que é entrevistado e que fala com um sotaque, um jeitinho diferente, e diz que é Jesus. Então, como é que a gente sabe que ele não é Jesus que voltou? Porque, por conta dessa referência aqui, que se repete em várias outras partes da palavra de Deus, onde Jesus diz que a volta dele vai ser um evento que realmente todo mundo vai ver, inclusive muita gente, ao ver esse evento maravilhoso, Jesus voltando, vindo dos céus, muita gente vai se arrepender de não ter aceitado esse governo de Jesus, de não ter acreditado na palavra de Deus, porque aí vai ver que era tudo verdade, Então, veja que coisa interessante, Então, por isso que nós devemos acreditar. Tem uma outra pessoa também, que eu já vi até na televisão, no YouTube, uma outra pessoa que se veste de terno e gravata, com aquela roupa padrão de pastor, também afirmando que é Jesus Cristo. Veja que coisa. E falando português e tudo, e tem um templo, uma igreja, e tem membros, e tem pessoas lá que seguem, que
que chamam ele de Filho de Deus, adoram ele. Veja só até que ponto chega, não é? A loucura da humanidade. Mas isso é o quê? É como diz a palavra de Deus, que a gente vai ver quando chegar lá no livro de Oséias, no Velho Testamento, onde Deus diz assim: olha, o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento da palavra de Deus. Então, a pessoa que está seguindo, adorando esses homens que estão dizendo que são Jesus, é uma pessoa que não conhece essa palavra de Deus, né? Não conhece, simplesmente não conhece. E ao não conhecer, acaba caindo, né, nesses enganos que o inimigo de nossas almas coloca, não é, para a gente tropeçar. Então veja que interessante, né? Muito interessante. Quanta revelação nesses versículos. E aqui no versículo 25, Jesus segue dizendo, olha, mas Jesus dizendo que isso não vai acontecer agora, naquele tempo, né? Ele diz assim, mas importa que primeiro Jesus está falando dele mesmo, né? Que ele, o Filho do homem, que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Eita, é o que aconteceu, né? Aí no verso 26 ele vai explicar mais, olha. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Então, como é que foi nos dias de Noé? Ele vai dizer, ó, no verso 27, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Verso 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, Ló era sobrinho de Abraão, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Quer dizer, Jesus quer dizer, todo mundo estava vivendo sua vidinha lá, né? Fazendo suas coisinhas, trabalhando e tal. Aí no verso 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, aquelas cidades, né? Sodoma e Gomorra, Ló morava lá. Então, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então, o que Jesus está comparando aqui, né? Do mesmo jeito, as pessoas em Sodoma estavam lá, trabalhando, fazendo suas coisinhas, vivendo sua vidinha. De repente, veio essa destruição, sem ninguém saber, de surpresa, né? Então, no verso 30, Jesus diz assim, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar, quando Jesus voltar, né? Segunda vez. Verso 31, naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. O eirado era um lugar no telhado que a pessoa ficava malhando o trigo ali, jogando o trigo para cima, né, depois de colhido, para o vento soprar as cascas, né, e deixar a semente. E Jesus diz, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Verso 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Aconteceu isso com a mulher de Ló. O anjo, né, que destruiu, os dois anjos que foram mandados até a cidade de Sodoma, a gente vai ver isso lá no livro de Gênesis, para mandar Ló sair da cidade, que Deus ia destruir a cidade. Os anjos disseram a Ló e à esposa, olha, vão embora, e as duas filhas, e não olhe para trás para ver a destruição da cidade. Aí eles foram embora, aí a mulher de Ló, curiosa, não obedeceu, olhou para trás. Quando olhou para trás, instantaneamente morreu. A Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal, imagina. Foi totalmente desidratada, né? Morreu. Que coisa horrorosa. Então, é como diz aqui Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló, quer dizer, não olhe para trás. Quando acontecer o dia de Jesus, quando acontecer a volta dele, ele nos ensina que ele virá para julgar, não mais para salvar, como ele veio a primeira vez. Ele veio a primeira vez para salvar, para amar, para entregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, ensinar, curar, libertar. Mas a segunda vez que ele vier, aí sim, com todo o poder e glória, a Bíblia nos diz que ele virá, como ele está dizendo aqui,
não mais para salvar, vai vir para buscar a sua igreja, que aceitou ser governada por ele, e para julgar esse sistema do mundo, né? Para julgar as pessoas que não aceitaram, quer dizer, a prestação de contas, né? Então Jesus ele diz, olha, seguindo esse raciocínio, né? Aqui no versículo 33, ele diz: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, ele vai perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. Olha só. O que é isso, pastor? Não entendi não. Quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Isso é o seguinte. O que impede? Vou fazer uma pergunta para você. Você que não entregou ainda o governo de sua vida a Jesus. O que te impede de fazer isso? Eu pergunto a você. Muitas vezes o que impede uma pessoa de fazer isso são coisas que você faz que você não quer deixar de fazer. Então, pastor, mas eu gosto muito de uma farra, eu gosto muito de beber a noite toda até cair, eu sinto alegria com isso. Eu gosto, pastor, de namorar várias pessoas ao mesmo tempo. Eu gosto sou casado, sou casada, mas tenho amante. Gosto de pornografia. Eu gosto pastor, o meu trabalho eu vivo mentindo. Isso aí eu preciso fazer, porque senão eu vou perder o emprego. Como é que eu vou fazer? Então, alguma coisa de repente está te impedindo, né? Alguma coisa que você não quer deixar está te impedindo de entregar o governo de sua vida a Jesus. E aqui ele está dizendo, quem quiser preservar a sua vida, quer dizer, quem quiser continuar vivendo do jeito que quer, vai perder a sua vida. Porque aí quando Jesus vier na prestação de contas, a pessoa vai perder a vida eterna, né? Que é muito mais importante do que o que temos hoje aqui. Glória a Deus por isso. Olha, receba essa palavra, ouvinte. A vida eterna é muito mais importante, é muito melhor, muito mais prazerosa, muito mais rica, muito, muito, muito superior a qualquer riqueza, prazer que você possa sentir hoje aqui na Terra. Então é o que Jesus está dizendo. Quer continuar vivendo a vida do jeito que você quer aqui na Terra? Então vai perder a vida eterna comigo. É o que Jesus está dizendo. E ao contrário, ele diz, e quem perder a sua vida aqui na Terra, quer dizer, quem aceitar, entregar a sua vontade para Jesus, esse vai de fato salvar a sua vida, que é a vida eterna, vai ganhar a vida eterna. Entendeu? Por que eles fazem? Jesus fala assim, querido ouvinte. Então, muito interessante. É um versículo tão pequenininho, mas cheio de revelação, né? E aqui Jesus vai falar um pouquinho mais do arrebatamento. Ele diz aqui no verso 34. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. No 35. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Olha, tomada quer dizer arrebatada, né? A pessoa vai desaparecer, ouvinte. Já pensou? Você está andando com a pessoa na rua, conversando, de repente a pessoa desaparece. Já pensou que susto, né? O verso 36. 2 estarão no campo trabalhando, né? Um será tomado e o outro deixado. Meu pai, já pensou? Esse é o famoso arrebatamento da igreja. Você já ouviu falar, agora você está vendo aqui Jesus falando, né? E aí os discípulos ficaram, né, impressionados com isso, né? E aí no verso 37 disseram, então lhe perguntaram, onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Eita, o que Jesus quer dizer aqui? Como é que os abutres, né, o urubu, como é que é, né? Quando morre um animal, uma pessoa, se for em campo aberto, logo junto o urubu sente o cheiro e vai. Não é? Então, Jesus está dizendo aqui, eles perguntaram, Senhor, onde será isso?
Então Jesus está dizendo, onde tiverem pessoas fiéis, pessoas que realmente me serviram, Jesus está dizendo, pessoas que entregaram o governo de suas vidas, ali vai o poder de Deus, vai arrebatar essas pessoas, vai puxar essas pessoas para a presença de Deus. E imagine a confusão que vai ser na época, quando isso acontecer, né? Imagine a quantidade de gente sumida, vão dizer que foi o ET que levou, que foi o disco voador, que foi abduzido, quer dizer, as pessoas vão ter todo tipo de explicação, mas o que acontecerá de fato é isso aqui que Jesus está profetizando, né? E pastor, o senhor acredita nisso? Acredito, queridos, porque olha, acredito porque vivemos pela fé, acredito porque creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e acredito também pelas evidências. Veja quantas profecias bíblicas já se cumpriram, né? Que foram escritas séculos antes de acontecer. Então acredito firmemente nisso aqui. E espero que o seu coração também seja tocado para que você também possa acreditar que isso seja uma verdade na sua vida também, em nome de Jesus. Eu quero inclusive aproveitar e orar pela sua vida nesse propósito. Aproveitar e se você puder fechar os olhinhos, quero orar pela sua vida nesse propósito. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço, Pai, que o coração desse ouvinte seja como o coração de uma criança. Porque o Senhor disse assim, aquele que não se fizer como uma criança, não poderá ver nem entrar no reino dos céus. Então eu quero, Pai, eu desejo para esses ouvintes, que nesse momento que a gente está ouvindo a Tua palavra, que a gente está conhecendo revelações tão importantes, tão maravilhosas, tão sobrenaturais, que o nosso coraçãozinho seja como de uma criança, que possamos crer nessa palavra, Pai. Quero crer, eu creio. E tem ouvintes aí, Senhor, dizendo, eu quero crer, Jesus. Eu creio nessa palavra, eu sei que é verdade, eu sei que vai acontecer. Eu quero ser, Pai, como uma criança que não desconfia daquilo que o Senhor fala, mas pelo contrário, acredita no que o Senhor fala. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, opera nesses corações, Senhor. Traz, Senhor, como diz a Tua palavra, cria em mim, ó Pai, um coração puro. Cria, Pai, um coração puro nas vidas dos ouvintes que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, coração de criança, coração que crê, não um coração cheio de malícia, não. Joga fora, Pai, esse coração. Coloca no lugar um coração que crê, um coração que tem inclinação, que tem desejo pelo Senhor Jesus, desejo de Te agradar, desejo de Te seguir, Pai. Limpa da mente, Pai, todas as lembranças do passado, mágoas, lembranças que trazem o pecado, acusações, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz a Tua palavra. Todas as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Então que seja feito novo na sua vida, ouvinte. Em nome de Jesus. E se você crê, diga aí um amém bem bonito. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos ouvintes. É isso por hoje. É isso que temos. Lembrando aí para você que está à sua disposição, se você perdeu algum programa anterior, basta entrar no Facebook, procurar pela nossa página, é Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? Anotou aí direitinho? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Então você bota isso na lupinha, na área de pesquisa lá do Facebook, vai vir a nossa página. E lá na seção na área de vídeos, você vai poder ouvir os nossos programas, todos os programas anteriores, para você não perder nada. E também, se você não tem Facebook, você vai no nosso blog. O endereço do blog é assim, Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Anotou aí?
Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Blogspot escreve assim: B de bola, L de lata, O de onda, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu, ok? Então você ali pode ouvir, né, os nossos programas. E lembrando que todas as quintas-feiras também estamos juntos pessoalmente ali na Requinte Recepções, para você aprender mais da Palavra de Deus, tá bom? Sempre às 8 horas da noite. Daqui a pouquinho na vinheta você vê o nosso endereço, ok? Então, queridos, fiquem na paz e na graça de Jesus, que o Senhor possa derramar perdão, misericórdia, o amor dele e a direção dele nas nossas vidas, tá bom? Fique na graça de Jesus, então. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.